Oi, gente, estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola, nossa aula de número 10, e hoje nós vamos aprender sobre o condicional simples de indicativo. O objetivo da nossa aula de hoje é aprender sobre o condicional e a utilizar essa estrutura verbal em língua espanhola e, claro, aumentar o nosso vocabulário. E a nossa dica de sempre: façam as suas anotações e estudem. A gente sempre aprende mais quando a gente está revisando o assunto com frequência, tá bom? Então, não deixem de fazer suas anotações e estudar sempre. Então, para a gente aprender sobre essa estrutura do condicional simples, primeiro a gente vai ler um texto, né, para ver esse condicional em uso, para a gente conseguir identificar e aí depois a gente vai descobrir o que ele é, como é que a gente usa, tá certo? Então vamos lá, vamos ler. Dígame. Hola Lucas, soy Alberto. Pensé que no estaría aún en casa. ¿Quería venir a las 10:30 a cenar? Sí, claro. Pero a lo mejor llegaríamos un poco tarde. Sandra dijo que llegaría sobre las 10 de la noche de trabajar. No importa, ¿podrías hacer una tarta para el postre? Aunque entonces debería ir ahora a comprar los ingredientes, ¿no? Me encantaría. Así que ahora mismo voy al supermercado. Nos vemos luego. Então, vocês podem observar que aí no texto a gente tem alguns verbos sublinhados. Estarias, querias, llegaríamos, poderias, deverias, encantaria. E todos esses verbos, eles seguem uma regrinha, né? Você pode perceber que quando a gente fala assim, ó, estaria, me encantaria, a gente está usando o verbo na forma condicional, certo? Que é quando a gente fala em termos de condição, a gente condiciona a nossa ação a alguma coisa, tá certo? Então, vamos descobrir como são usados esses verbos. El condicional simple de indicativo se emplea en español sobre todo para expresar acciones o situaciones hipotéticas, assim como perguntas em tono de cortesia ou desejos. Então, a gente usa o condicional para falar de situações ou ações hipotéticas, que pode ou não acontecer. É uma hipótese. Quando eu digo assim, você queria sair comigo, existem as duas possibilidades, de você ir ou de você não ir. Então, a gente usa o condicional que expressa essa hipótese. Ou também em tom de cortesia, quando a gente diz assim, ó, eu queria que você fechasse a porta, por favor. Então, eu não digo feche a porta, certo? Eu uso o condicional porque é uma forma de eu falar educadamente para a pessoa fazer aquilo que eu estou pedindo. El uso del condicional simples de indicativo em espanhol. Então, vamos ver quando é que a gente usa o condicional simples, tá bom? A gente tem, ó, hacer una invitación en tono de cortesia, ou seja, fazer um convite em tom de cortesia. Por exemplo, querias venir a las 10:30 a cenar? Então, eu faço um convite de forma cortês. Você queria vir às 10:30 para jantar? Tá certo? Eu não dou uma ordem. Pedir algo de forma educada, que segue a mesma lógica de fazer o convite, só que aí a gente está pedindo, né? Foi o exemplo que eu dei anteriormente. Ó, vamos ver outro exemplo. ¿Podrías hacer una tarta para el postre? Você poderia fazer um bolo para a sobremesa? Então, eu não digo assim, ó, você tem que trazer um bolo para a sobremesa. Eu digo, você poderia fazer um bolo para a sobremesa? Então, eu estou pedindo de forma educada para que a pessoa faça alguma coisa para mim. Aí eu uso o condicional simples, certo? Expressar um desejo, me encantaria conhecê-lo. Então, eu estou expressando esse desejo, ó, me encantaria conhecê-lo. Hacer una sugerencia, entonces deberías ir ahora a comprar los ingredientes, ¿no?
Então, você deveria ir agora comprar os ingredientes, não? Então, ó, eu estou dizendo a ele que ele deveria ir comprar os ingredientes por conta da hora, certo? Só que aí eu não digo isso de forma enfática, né? De forma autoritária. Eu dou uma sugestão. Então, quando eu estiver dando uma sugestão, eu também uso o condicional simples. Expressar uma hipótese ou suposición, por ejemplo. Sí, claro, pero a lo mejor llegaríamos um pouco tarde. Ou seja, sim, claro, mas provavelmente chegaremos um pouco tarde. Ele não tem certeza se vai chegar ou não, ele supõe que vai chegar tarde. Então, como ele faz essa suposição e não tem certeza, ele usa o condicional simples. Expressar uma dúvida o momento de incertidumbre del pasado. Por exemplo, pensei que não estarias aún em casa. Pensei que você ainda não estaria em casa. Então, ele não tinha certeza, né? E aí a gente fala no passado, ó, pensei que você não estaria em casa. E aí, como a gente não tem certeza dessa informação, a gente também usa o condicional simples, tá certo? E para expressar uma suposição sobre o futuro, situando o momento de partida de la acción en el pasado. Sandra dijo que llegaría sobre las 10 de la noche de trabajar. Então, eu tenho uma suposição de futuro, ela ainda vai chegar, certo? Ela disse que ia chegar às 10 horas do trabalho. E como é uma suposição de futuro, ela ainda não chegou. Mas quando ela me disse no passado. Ó. Sandra dijo quer dizer disse. Disse quando? Quando ela saiu de casa ou em algum momento anterior que eu falei com ela. Né, um momento anterior a esse que eu estou dizendo a você que ela vai chegar às 10. É a mesma coisa de chega uma visita na sua casa e sua mãe saiu para ir no comércio. Aí a visita pergunta, cadê tua mãe? Aí você diz assim, ela disse que ia chegar de 1 hora. Então, ela disse no passado, mas a suposição é sobre alguma coisa que vai acontecer no futuro, que é a hora que ela vai chegar. Então, a gente também usa o condicional simples, tá certo? E como é que a gente conjuga esse condicional simples? Vamos lá aprender. Para conjugar um verbo em condicional simple, hay que añadir las terminaciones que se muestran en la tabla al infinitivo del verbo. A gente vai adicionar, añadir significa adicionar, as terminações que eu vou mostrar na tabela, certo? Ao infinitivo do verbo. Professora, o que é o infinitivo do verbo? É o verbo quando não está conjugado, certo? Quando ele termina em R. As terminações do condicional simples são sempre as mesmas, independente se o infinitivo termina em AR, ER e IR. A gente já estudou isso aqui antes e já revisou, né? O infinitivo é quando o verbo não se conjuga, não está conjugado, certo? É uma forma nominal do verbo, quando ele não está conjugado. E aí a gente tem 3 terminações de infinitivo. A gente tem verbos que terminam em AR, que são os verbos chamados de primeira conjugação, né? Por exemplo, amar, hablar, cantar. Então, sempre que ele termina em AR, a gente tem primeira conjugação. A gente tem os verbos que terminam em ER, que a gente chama de verbos de segunda conjugação. São os verbos comer, beber, certo? E tem os verbos que terminam em IR, que são os verbos de terceira conjugação. Dormir, beber. Em alguns casos, a gente tem uma terminação para cada
verbo. Os verbos que terminam de AR, a gente conjuga com uma terminação. Os verbos que terminam em ER, a gente conjuga com outra terminação. E os de IR também. A gente já viu isso anteriormente. No condicional simples é mais fácil, porque independente de como ele termina, a gente vai conjugar com o final do mesmo jeito, certo? Vamos ver. Ó, a gente tem aqui persona, né? São os pronomes pessoais que indicam a pessoa que está falando. Eu, tu, ele, ella e usted, nosotros y nosotras, vosotros y vosotras, ellos, ellas e ustedes. E aí a gente tem um exemplo de cada verbo. Um verbo terminado em AR, um verbo terminado em ER e um verbo terminado em IR. E vocês vão observar que no condicional simples ainda é mais fácil da gente conjugar, porque a gente não precisa mudar o verbo em nada. A gente vai repetir o verbo do jeitinho que ele é, sem precisar tirar nenhuma vogal, nenhuma consoante, nem acrescentar nenhuma letra. A gente vai repetir o verbo e a gente só vai mudar a terminação. A gente vai acrescentar a terminação, ó. Yo hablaría, tu hablarías, que o verbo hablar significa falar em espanhol, certo? Él, ella y usted hablaría. Nosotros hablaríamos. Vosotros hablarías. Ellos, ellas e ustedes hablarían. Mesma coisa para o verbo aprender. A gente repete o verbo do jeitinho que ele é e só acrescenta essa terminação. Yo aprendería, tu aprenderias, él aprendería, nosotros aprenderíamos, vosotros aprenderías, ellos aprenderiam. E a mesma coisa o verbo vivir. Yo viviría, tú vivirías, él viviría, nosotros viviríamos, vosotros vivirías, ellos vivirían. Então, vocês podem perceber que a terminação que a gente acrescenta, ela é igual para qualquer verbo, certo? E aí, você só precisa acrescentar ela, você não vai mudar nada no verbo. Então, ela é um pouco mais fácil da gente aprender. E aí a gente tem os verbos reflexivos. Lembra que a gente já estudou aqui também os verbos reflexivos? São verbos que indicam, né, quando a gente recebe a ação daquele verbo. Né? Quando eu digo assim, me peino, me pintio, então eu realizo e eu recebo a ação do verbo. A gente estudou isso quando estudou verbos recíprocos, né? Que já os verbos recíprocos a gente faz e recebe a ação do verbo também, mas aí a gente precisa de uma outra pessoa, porque a gente faz a ação para outra pessoa e ela faz para a gente. Nos verbos reflexivos, a gente faz e recebe a ação do verbo a gente mesmo, certo? Então, em el caso de los verbos reflexivos, el pronombre reflexivo me, te, se, nos, os y se siempre se coloca delante del verbo. Nesse caso, do uso do condicional simples, então, quando a gente for conjugar um verbo reflexivo no condicional simples, a gente tem que lembrar que o pronome reflexivo, porque os verbos reflexivos, eles são utilizados obrigatoriamente com esses pronomes. E aí o pronome, ele vem antes do verbo. Yo me mudaría, tú te mudarías, él se mudaría, nosotros nos mudaríamos, vosotros os mudarías, ellos se mudarían. Então, lembrando que com os verbos reflexivos, o uso do pronome reflexivo é obrigatório. E aí, quando a gente conjuga o verbo no condicional simples, esse pronome ele fica antes do verbo, tá certo? Mas aí vocês podem perceber, ó, que
a terminação ela é a mesma. A gente tem o verbo mudar e aí a gente só acrescenta a terminação. A gente não precisa tirar nem pôr nenhuma letra. Eu estou repetindo isso que é para vocês memorizarem, que a gente só vai acrescentar e aí fica mais fácil, tá certo? E agora a gente vai ver a conjugação dos verbos irregulares, certo? Toda vez que a gente está estudando o verbo, a gente sempre vê, né, que existem os verbos regulares, que são aqueles que seguem um padrão de conjugação, seguem uma regra de conjugação, e existem os verbos irregulares, que são aqueles que se conjugam de maneira própria, tá certo? E lembrando que eu sempre trago para vocês os verbos irregulares mais utilizados, né? E aí depois vocês vão pesquisando outros, se vocês tiverem interesse, tá certo? Então vamos lá. Las terminaciones que añadimos en la conjugación de los verbos irregulares son las mismas que las de los verbos regulares. Então, no caso dos verbos irregulares e dos verbos regulares, a terminação ela vai ser sempre a mesma. Você não vai precisar memorizar terminações diferentes. Você vai saber que essa terminação, sempre que eu quiser conjugar algum verbo no condicional simples, eu vou usar essas terminações. O que diferencia os verbos regulares dos verbos irregulares são pequenas mudanças que ocorrem na raiz do verbo, né? Vamos ver quais são. Tem verbos que a gente acrescenta uma letra D nesse verbo. Los verbos reemplazan la vogal de la terminación del infinitivo por una D antes de añadir las terminaciones. Vamos ver como é. Então, eu tenho o verbo poner e esse verbo termina com ER. E aí, se vocês observarem bem direitinho, ó, eu tiro o E de poner e no lugar do E eu coloco a letra D. A mesma coisa para o verbo salir, que significa sair em espanhol. Então, eu tiro a letra I e no lugar da letra I eu acrescento a letra D. Mas aí você vai ver que o R, ele continua aí no lugar. E a gente acrescenta aquela terminação que a gente aprendeu, ó. Yo pondría, tú pondrías, él pondría, nosotros pondríamos, vosotros pondrías, ellos pondrían. A mesma coisa o verbo salir e o verbo tener, que em espanhol significa ter. Yo tendría, yo saldría, él saldría, nosotros saldríamos, vosotros tendrías. Então, a gente só vai substituir a vogal, vai trocar a vogal pela letra D, perdão, certo? Em alguns outros verbos, a gente tem que eles perdem a vogal. Os verbos terminados em ER, ó. Los verbos pierden la E de la terminación del infinitivo antes de añadir las terminaciones. Então, nesse caso, ele perde a letra E, mas a gente não acrescenta uma outra letra, como foi no caso dos verbos anteriores, que a gente acrescentava a letra D, certo? A gente tira a letra E e acrescenta a terminação. Vamos ver. A gente tem aí, ó, o verbo caber. Aí eu tirei a letra E e aí ficou só o BR, tá vendo? E acrescentei o IA da terminação. Yo cabría, tu cabrias. A mesma coisa a gente tem para o verbo haver, que significa o haver em português, o verbo poder, o verbo querer e o verbo saber. E aí, por isso, que em espanhol, o verbo querer no condicional simples, ele fica escrito com dois R's, ó. Yo quería, tú querías, él quería, nosotros queríamos, vosotros querías, ellos querían. Então, se você perceber, a gente só acrescentou a terminação. O que a gente fez aí foi tirar a vogal do infinitivo, que é essa vogalzinha do final,
que no caso são os verbos terminados em ER. E aí nessa tabela a gente tem os mais comuns, certo? E a gente tem os verbos com a raiz irregular. Los verbos decir y hacer sufren un cambio en la raíz y añaden a esta las terminaciones. Esta forma nueva de la raíz sirve para todas as personas. Então, nesse caso, dos verbos decir, que significa dizer, e do verbo hacer, que significa fazer, a gente tem uma mudança na raiz do verbo. Só que essa mudança ela é igual para todas as pessoas. Então, no verbo decir, no condicional simples, a raiz fica dir. E no verbo hacer, a raiz fica ar. E aí a gente só acrescenta a terminação. Ó. Diria, tu dirias, él diría, nosotros diríamos, vosotros dirías, ellos dirían. Então, a raiz ela fica igual para todas as pessoas e a gente acrescenta a terminação. Mesma coisa o verbo hacer. Ó. Yo haría, tu harías, él haría, nosotros haríamos, ellos harían. É a mesma coisa do verbo fazer. E em português a gente diz eu faria, tu farias. Então ele muda a raiz também. É a mesma coisa no espanhol, só que aí ele muda na forma espanhola, né? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado do assunto. A gente sabe que verbos não é um assunto muito fácil da gente estudar, mas é um assunto muito importante. Então, se dediquem, estudem, como tarefinha de casa. Vocês podem pegar esses verbos e irem conjugando para aprender essa conjugação. Vocês podem pegar textos em espanhol e tentar identificar esse verbo para que vocês possam aprender de forma mais fácil, tá certo? Um abraço e até a próxima!